Eu sou o leitor, que estou fazendo a leitura desta manhã. Agora, quando eu olho para essa situação de Naamã, eu vejo que mesmo ele sendo um homem de grandes adjetivos, de grande fama, um dia a vida prega a ele uma peça. E ele começa a encontrar uma feridinha no corpo e que não dá importância. Isso às vezes acontece conosco. É uma dor aqui, é uma dor ali, é uma pontada lá, uma pontada lá, né? Uma tontura amanhã, outra tontura depois, e a gente não dá atenção. Naamã foi pelo mesmo caminho. Daqui a um certo tempo, ele começa a olhar que aquela feridinha começou a aumentar. A minha mãe teve lepra depois, esses anos aí atrás. Era uma feridinha, depois ficou grande, lógico que pegou o corpo todo. Mas nessa época, mesmo com toda a fama de alguém que era um homem valente, um homem que passava na rua, as pessoas paravam. Veja bem, irmão, veja bem, que título, veja bem que fama, veja bem que dinheiro, veja bem que diploma, veja bem de carro, veja bem de dinheiro no bolso, de viver na paz social elevada da cidade, não leva ninguém a um bloqueio de nada acontecer. Tudo acontece. Você vê aí pessoas ricas morrerem do mesmo jeito. E o pior, pode ser até enterrada num cemitério bonito, mas são 7 palmos debaixo da terra, como todos, brancos e pretos, louros e morenos, ruivos e castanhos, chinês ou africano, brasileiro ou americano, vai tudo para 7 palmos debaixo da terra. Então, quando a gente tenta conjecturar a vida de Naamã, sabe, ele entrando nos lugares, as pessoas apertando a mão dele, por nobreza, por título, sabe, e dentro dele ele está assim, poxa, depois de tudo que eu fiz, depois de adquirir a fama, de adquirir o destaque, de ser usado pelo Deus Altíssimo, de dar vitória ao meu Senhor, me veio a lepra. E você sabe qual é a condição dele? Ele tinha que sair do meio da sociedade e ir para o leprosário, porque ele ia morrer. A lepra ia consumir o corpo dele. E nesta hora, queridos, títulos não restauram a vida da gente. Fama não restaura a vida da gente. Sabe, as coisas melhores no mundo, que a gente se prende a elas, não restaura a vida da gente. Quando eu cheguei à minha idade de 61 anos, pelo trabalho que eu tinha, eu e Cídia, e pela idade que nós tínhamos, eu fiz o cálculo, números, coloquei na ponta do papel, eu disse, peraí, eu estou trabalhando para perder dinheiro em vez de ganhar dinheiro. Alguém dizia, são 61 anos, eu vou fazer 62 anos, o senhor está pensando em aposentar? Eu digo, estou pensando, porque nos meus cálculos, eu estou trabalhando, estou dando dinheiro para os outros. Não compensava. O que nós íamos trabalhar em 3 anos para chegar a 65, que é a idade mínima de se aposentar, 3 anos de trabalho em horas, desgaste de carro, de gasolina, não compensava o que a gente estava ganhando para trabalhar. Eu estou falando de um trabalho de carteira assinada, tá? Não é o trabalho de limpeza de casa, que nós aprendemos ontem umas coisas, que a gente não precisa dizer muito no final, a gente fala, que não compensa essas limpezas de casas e você ganhando cheque, porque você vai ter problema. Depois você não tem como recorrer aos seus direitos. Então, precisamos fazer um contrato com quem a gente limpa a casa. Aprenda isso. Não vai pelo dinheiro, vai pela lei, porque a lei te ampara. E depois você vai dizer, trabalhei e não me pagou. Como é que vai pagar? Porque não tem um documento que prove que você fez tudo na casa da mulher. Você não tem o documento. Você não tem o papel. Então, isso tudo foi ensinado ontem. Se você não veio, você perdeu uma coisa muito grande. Você está dentro de uma jaula. Não, atrás da grade, né?
Desculpa, então eu vou tirar, porque já não tem grade, né? Desculpa, não estou falando isso, mas atrás das grades, você está preso a um sistema que você não quer sair, porque você aprendeu assim. Se tem gente que está te devendo, a culpa é sua, porque você não assinou o contrato com ele. Olha aí, eu estou entrando na aula de ontem, vou sair daqui, faça um contrato, mas a pessoa é maravilhosa, se ela é tão boa, ela vai assinar um contrato com você. Se ela tem boa intenção, depois a gente fala isso. Daqui a pouco eu vou pedir a aplicação para trabalhar lá no escritório da moça de ontem. Mas a gente aprendeu, quando a gente aprende, a gente quer falar. Não, mano, ele queria sair do contexto. Porque ele disse, eu me esforcei demais. Por que Deus permite agora? Eu estou passando pelo que eu estou passando. Eu vou morrer. Nada que tem substitui a minha vida. Vou perder minha família, vou perder minha casa, vou perder minha herança, vou perder meu dinheiro, vou perder tudo porque vou morrer. E tem uma coisa, vou ter que sair de casa, vou ter que ficar abandonado, porque a minha mulher não pode entrar lá, os meus filhos não podem entrar lá, porque no leprosário não entrava, eles não deixavam entrar, porque a lepra era contagiosa, você pegava a lepra. Então se você entrou, você é um forte candidato a ser o próximo leproso ou a leprosa. Ou a leprosa. Por quê? Porque é assim que era o contexto da época. A gente olha e a gente vê que duas coisas em Deus a gente pode declarar. Só Deus tem vida nova para a gente. Só Deus tem milagre para a gente. Diga para o seu irmão, Deus tem um milagre para você. Agora vira para o outro lado e fala assim, olha, depois de tudo, ele vai saber o que é depois de tudo, e ela vai saber, depois de tudo, Deus tem um milagre para você. Escute, Deus está falando com alguém nessa manhã. Eu sei que tem gente que ainda não caiu a ficha, mas não se preocupa não. O orelhão vai permitir a ficha. Lembra do orelhão? Vai permitir a ficha cair. Só que ela não vai cair para você, ela vai cair para dentro. Ela vai fazer a ligação para o céu. Você vai ouvir a voz de Deus. O que Naamã fez é o que muita gente faz. Primeiro, Naamã não queria ouvir o que Deus tinha para eles. Porque veja bem, olha a situação. Essa criança, o rei da Síria, entra na nação de Jerusalém, de Israel, prende o grupo, leva prisioneiro para a sua área, crianças, velhos, homens e mulheres. E essa criança era tirada do grupo, do seio da família dela, dos pais da mãe, e através de Naamã, ela é levada, olha bem o cenário. Olha, por isso que tem gente que não entende porque que Deus faz na vida dos outros e não faz na sua. Olha, o que aconteceu? Naamã tira a criança do meio da família, presa, leva para a casa dele para ser criada da sua esposa. É por isso, irmão, que a gente tem que ser bênção aonde a gente está. Não é depois do que a gente tem ou recebe. Porque tem gente que vira quase um holy dos holy, depois que Deus abençoe. Depois que abençoa, logo depois perde a graça, acabou o encanto e passa a ser o que era, como sempre foi. Mas tem uns que se tornam holy dos holies, santo dos santos, quando recebem alguma coisa de alguém. Aprenda o seguinte: aonde você estiver, bom ou ruim, seja bênção na vida dos outros. Porque ninguém vence Deus não dá. Ninguém consegue vencer Deus não dá. Haja de forma como se tudo tivesse bem. A menina estava presa, trabalhando como servente, como criada, como faxineira, diarista, como você queira chamar. Sabe? Numa casa onde ela não tinha costume, ela não tinha liberdade, ela era uma escrava. Mas ela se compadeceu do seu patrão, do seu senhor, com letra minúscula. Ela se compadeceu.
padeceu, porque é dentro de casa, irmão, que você tira o seu sapato, tira a sua roupa, senta na sua casa, senta no seu sofá e tem a sua intimidade, sabe? Ali é seu ninho, é a sua casa, é a sua liberdade. Ali ninguém te vê, ali é você. Naamã foi para casa, tirou aquilo tudo que quando os outros olhavam, via nele um general, via nele um homem de fama, via nele um homem de respeito, mas por dentro ele estava sendo comido, sendo destruído por uma lepra. Sabe, ali eles colocavam para fora a sua verdadeira identidade, um leproso. E o pior é que ele já não podia mais ficar em casa. Estava na época de largar tudo de mão e entrar no leprosário e morrer. A menina olha para ele e fala para a esposa, não fala nem para ele. Escute bem, irmão, às vezes a gente precisa ouvir algumas coisas. A gente acha que não quer ouvir. Escute bem, ela disse assim, ai, se o meu Senhor conhecesse um homem de Deus lá em Israel, ele poderia curá-lo da lepra. Ela nem falou para Naamã, ela falou para a esposa de Naamã. A Bíblia diz, e Naamã, ouvindo isso, ele parou para ouvir o que ele não queria ouvir antes. Deus é um Deus tão bom que Ele responde com bondade àqueles que fazem a maldade. Viu? Deus não paga mal com mal. Deus paga mal com bem. Está aí, você está lendo, é só botar lá. É só botar no versículo 2 e 3, você vai ver. Ele paga o mal com bem. Nós estamos falando de uma vida. Provérbios de número 19, se eu não me engano, livro de Provérbios, diz, 19 e 21, diz que o homem dá tudo pela sua vida. Ele agora ouviu uma criança. Você vê que ele era uma pessoa que ele não parava para ouvir ninguém, porque a posição dele não permitia, ele era, sabe, acima de todos. Quanto mais uma criança que via de uma nação que ninguém conhecia, que ninguém queria. Ele era prisioneira, era uma criança que não tinha valor, era uma escrava, era uma servente. Quando ele ouve isso, ele corre no rei da Síria. O rei da Síria fala assim, então é assim? É lá Israel? Então peraí, olha aí. Olha a pessoa sem vida com Deus, o que é que ela pensa? Ela pensa que ela pode fazer tudo através do dinheiro que tem. Tem gente que acha que pode comprar tudo com o dinheiro que tem, com a fama que tem, com o título que tem. Eu posso comprar tudo. Tudo isso, depois que inventaram aquela frase, que dinheiro não traz felicidade, mas compra coisa boa, sabe? Para poder acabar com o que a Bíblia diz, o amor ao dinheiro é que te traz a destruição. Em resumo dizendo, sabe? Ele disse o seguinte, então vou fazer o seguinte, já que é lá no povo de Israel, vou fazer uma carta, vou te dar um dinheiro, vou te dar talentos de ouro, talentos de prata, mais vestes, você vai lá, apresenta a carta ao rei de Israel. É de rei para rei. Eles esqueceram que não é o rei daqui, nem o rei daqui, mas é o rei daqui. Não é o rei humano, nem de um país, nem do outro, mas é o rei que está acima de todas as coisas, que é o único capaz de curar da lepra. Aí foi o que nós vemos aqui. Aí quando ele chega diante do rei de Israel e apresenta a carta, e aí mostra para o rei de Israel, o rei falou assim, olha o que é o diabo na vida das pessoas. Na sua riqueza, na sua idolatria ao dinheiro, tenta comprar a saúde do seu servo principal, do seu capitão, do seu general. Manda o dinheiro para o outro. O outro sem visão. Olha, o povo está lá em Israel. Sem visão de Deus, diz assim, olha aqui, mandou isso tudo, ainda mandou uma carta. O que ele pensa? Que eu sou Deus? Ele quer me afrontar, ele quer guerrinha comigo. O diabo faz um sarapatel. Às vezes, irmão, a gente tenta mudar uma situação, sabe? Mas a pessoa não tem visão das coisas. Ela acha que aquilo que está tentando ser feito é em prol contrário a ela. Às vezes você dá uma palavra para alguém, sabe? Você dá um conselho para alguém, a pessoa fala assim, sabe o que está falando? Quem é ele para falar uma coisa dele? Quem é ele? Nem sabe da minha vida. Ei, deixa eu dizer uma coisa para você. Escute aqui, ó.
abrir o bocão e gritar no teu ouvido, mas ele não faz. Ele não faz, não é porque ele não pode, é porque ele não quer. Deus usa os que estão na terra para poder falar com você. A partir dessa manhã, aprenda a ouvir as pessoas. Ouve, depois você fala. Eu aconselho você a ouvir, pensar e depois falar. Porque tem gente que quer ouvir o brado na igreja. Esse que te digo. Assim diz Deus, o teu Senhor. Mando te dizer que a partir de hoje, aí como Deus, aí é mais ali profetada do que profeta, aí Deus faz o seguinte, aí Deus pega um desses menininhos aí, ó, que estão correndo na igreja, e aí chega para ele e fala assim, vai ali falar com o titio, que Deus vai abençoar a vida dele. Aí a criança vai lá na maior inocência, sem saber o que está falando, porque não tem noção. Papai do céu mandou te dizer que ele vai te abençoar. Bum! Acontece imediato, sabe por quê? O coração é sincero. Nós estamos esperando coisas grandes. Naamã esperava que o profeta ia sair da sua casa, ia diante dele, ia colocar a mão na cabeça e dizer assim, ser curado. Ele disse, que vergonha. Eu vou deixar de mergulhar nos rios de Damasco. Se você vê as fotos dos rios, são aquelas águas bem claras. Agora você já viu, já tentou ver uma foto do Rio Jordão? É aqui, é o lago do Roperbrook. Água escura, verde, é o mesmo tom de água. Só que eles agora por causa do amor a Deus, né? Está tudo assim, Israel está assim. Quem vai para Israel e escuta de Israel, sabe que virou fonte de ganhar dinheiro. Vai lá, só que agora eles fizeram um lago, a parte do lago, cercaram a água, aonde o povo se batiza, e ali botam alguns filtros, para clarear um pouco a água, porque tem gente que não quer entrar, porque o negócio é verde, sabe, a água é escura. Você imagina naquele tempo, eles não, por quê? Se é Deus que está me dizendo, se é Deus que vai fazer, precisa ser aqui, pode ser em Damasco. Sabe por quê, irmãos? Ele não queria ouvir. E deixa aqui abrir um parênteses para você. Deus vai falar contigo quando você abrir os ouvidos para ouvir. Não é escutar. Tem gente que vem para a igreja para escutar. Não. Deus quer que você venha para a igreja para ouvir. Porque a palavra diz assim, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. É ouvir. Vir à igreja e ouvir a palavra de Deus, para algumas pessoas não faz muito sentido. Não tocam ela. Mas para essas pessoas, eu não me incomodo. Sabe por que eu não me incomodo? Porque eu sei quem está falando é Deus. E como Deus é aquele ditado que tem lá fora no mundo, no bom sentido, é apenas uma linguagem figurativa. Deus fala assim, ó, pintinho, pode ir lá fora, pode comer, porque na hora que bater o frio, é debaixo das minhas asas que você vai recorrer. E aí a gente diz que galinha de casa não se corre a... Eu vou dizer para a vida de vocês, sem medo de arma. Vocês podem bater a cara nos 4 cantos dessa cidade e desse país. Pode bater na vontade. Vai mesmo, abandona tudo. Mas uma coisa, um dia Deus vai te torcer o nariz, vai botar um anzol no teu nariz e vai te buscar. Você vai voltar. Isso, estou dizendo quem abandona. Você está entendendo? Já veio a minha palavra. Para depois não ter que dizer que botar a palavra na minha palavra. Deus vai te buscar. Filho pródigo, você vai gastar tudo que tem, porque tudo que você tem, sem Deus não é nada. Não é nada. Agora, tudo que você não tem, mas em Deus Ele transforma em tudo que você precisa. Não vai faltar pão, por quê? Porque você não tem o pão, mas Deus vai prover o pão. Não vai faltar a água, por quê? Você não tem água, mas Deus vai prover a água. Mas é porque não quer ouvir. É porque não quer ouvir.
E ele não quis ouvir o profeta de Israel. Aí sempre tem alguém, por isso que eu falei, gente. E uma criancinha, no caso lá foi uma criancinha. Aí veio um servo dele e disse para ele assim: meu pai, meu senhor, como queira, essa é a versão que eles botaram, o rei, o velho, sabe lá o que falou? Não me interessa quem é Naamã, me interessa quem é o Deus de Naamã. Porque o Naamã e eu somos a mesma pessoa, mas a gente com Deus somos tudo, sem Deus não somos nada. E eu careço da misericórdia do Senhor. Se ele te pedisse para você bater a cabeça na parede até rachar, talvez você batesse. Se ele te pedisse para voar sem asa, talvez você voasse. Se ele te pedisse para você guerrear com 200 homens sem arma, você ia lá, ia guerrear, ia morrer, mas ia. Eles só pediram para você mergulhar 7 vezes no Jordão. O que custa? Aí, Naamã abriu os ouvidos. Porque, olha, vou dizer uma coisa para você. Deus não usa vasos de ouro para derramar a sua unção. A Bíblia diz que não faz. Então não adianta você querer ser o riquinho. Sabe? Não adianta querer ser o dono da possessão de dinheiro, da prosperidade. Deus derrama a sua unção nos vasos de barro. Barro. Porque barro simboliza terra. Terra simboliza homem. É por isso que eu digo sempre, em vez de esperar uma voz estrondosa do céu falar contigo para poder parar a sua vida, ouça quem está do seu lado. Porque foi essa função que Deus levantou os homens e as mulheres de Deus, seus filhos. Era muito fácil a gente se converter e Deus fala assim, ó, tira da terra. Aceitou Jesus? Tira da terra. Aceitou Jesus? Tira da terra. Aceitou Jesus? Rebata, vai levantando, vai levando para o céu. Ninguém ia se perder mais depois disso. Não. Não foi assim que eu fiz com meu filho. Esse não foi o plano que eu fiz com meu filho. O que eu fiz com meu filho, eu coloquei ele na terra, ele se fez homem, ele sentiu a dor daquele que... Porque às vezes, irmãos, a gente dá muita ênfase porque a gente não sente a dor do outro. A gente não tem empatia. A gente, sabe, é por isso que evangelho e conversão é empatia. Jesus sentiu a nossa dor para depois se fazer o nosso Salvador. Então é por isso que Deus nos deixa aqui para que a gente sofra as dores dos outros. É por isso que a gente aprende a ser mais Jesus, parecido com Jesus, para a gente sofrer a dor dos outros, mas também sorrir com a alegria dos outros. Para que a gente seja igual a Jesus. E com as nossas experiências, ouvindo a voz de Deus, a gente alimentar a vida dos outros. Eu sei, irmão, eu sei, porque eu sinto na carne as mesmas coisas que você sente as mesmas coisas que eu sinto. Porque nós somos humanos e vivemos dentro de um reino espiritual. O nosso reino é espiritual, não é reino terreno. Eu sei que quantas vezes mais que você determina a sua vida com Deus, mais o diabo cria obstáculos para você cumprir. Mais o diabo põe na sua mão situações que você se distraia, que você prometeu e devia. Porque quando Jesus foi levado para o deserto, foi oferecido a ele só precisa adorar. Oferecer a riqueza, oferecer o poder, oferecer a fama, tudo reinos. Tudo isso tipo. Jesus nem só de pão viverá um homem, mas de toda a palavra que será da boca de Deus. Só vou adorar um. A minha adoração é somente ao meu Deus. Às vezes, irmãos, a gente não quer escutar essa palavra. A gente vai se envolvendo com as coisas. A gente tem que perguntar a Deus
olha, eu gostaria que vocês abrissem para mim, Esther, por gentileza, o livro de Tiago. Porque quem nós somos? A gente tem que aprender quem nós somos. Tiago 4, capítulo 4, Tiago 4, versículo 14 e 15. Tiago, capítulo 4, versículo 14 e 15. Olha aqui, esse Tiago aí, ele está falando a uma igreja em Jerusalém, uma grande igreja, que deixaram na mão dele. Tá? Ele está dizendo, digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque é a vossa vida, a vossa vida, é um vapor que aparece por um pouco e depois passa muito rápido. Muito rápido. Porque a vida passa muito rápido, o diabo tenta envolver a gente com coisas boas. O diabo não só levanta na nossa vida as coisas ruins, as lutas. Não. Ele oferece coisas boas. Porque veja bem, irmãos, nós temos um raciocínio. Se o diabo colocasse as coisas ruins na sua vida, na minha, você diria não, porque é ruim. Lembra de uma vez que eu trouxe aqui um exemplo da bacia e um pedaço de pau segurando a bacia, e aqui um barbante e uma pessoa lá escondida e colocou o quê? O que eu colocava aqui dentro? Milho, arroz, para pegar o quê? A pombinha. Lembra? O que é? A isca que o diabo hoje em dia faz na nossa vida são coisas que a gente gosta. E às vezes, irmão, não é pecado de sexo, não é pecado de roubar. A gente gosta que não faz mal a ninguém, mas só faz mal a gente. Você já reparou que tem coisas que vêm para a nossa vida boas, aspas, que até então a gente não dá conta, mas ela só contribui para manter a gente distante do propósito de Deus? Aí você, não tem nada errado, eu estou lutando pelo que o meu ideal, mas te afastou do verdadeiro ideal de ser filho de Deus. Porque aí você entra no mesmo quadro que Naamã. Tem tudo, mas não tem a vida. Hoje em dia, a lepra não nos consome, porque tem remédio. Mas a lepra espiritual, ela pode acontecer a qualquer hora, em uma parte do nosso coração, da nossa mente, e começar a corroer a gente. Eu tive uma ovelha, que eu posso falar agora, porque já são muitos anos, e ela deve estar velha, e tudo que é velho esquece, né? Olha, se você está sofrendo de esquecimento, eu tenho uma novidade para você. Você pegou o trem. E esse trem vai longe. Esse trem vai longe. Se você põe um óculos na cabeça, um óculos no cordão, um óculos no rosto e procura um óculos para enxergar, você está com problema. Você está no trem, ó, há muito tempo, sentado no vagão de VIP. Pessoas importadas para velhecer. Você está entendendo? Tudo isso para dizer para vocês que a gente se depara com situações que a gente gosta. Não faz mal a você. É coisa tão banal, isso não vai me impedir. Vai impedir. A função é impedir. Impedir. Aí o que acontece? Acontece primeiro, processo do impedimento. É o distanciamento. Primeiro degrau, distanciamento. Quanto mais distante você estiver da comunhão do corpo, mais energia você perde. Aí você começa a perder umas coisas. Mas só que você e eu, a gente busca justificativas por aquilo acontecer. Fica fácil. Acontece.
Você recorrege é ótimo. Você corrige. Você corrige. Você volta, daqui a pouco, o diabo diz assim, isso não conseguiu afastá-lo ou afastá-la. Vou trazer uma outra coisa. Irmãos, o diabo mudou o seu método de destruir a sua vida e a minha vida. Só que eu e você não mudamos nada. A gente ficou com o nosso sistema defraudado. O nosso sistema está corrompido. Sabe por quê? Porque nós entramos numa medida que a gente quer ter e não ser. É por isso que ontem, na reunião de ontem, a gente pôde reconhecer um fator que é primordial. Primeiro, meu bolso. O dia que falta no meu bolso, aí eu reclamo. Mas enquanto não voltar no meu bolso, eu fico no sistema inerte, sabe, totalmente fora. Eu não quero saber, eu não movo nada, eu não quero saber de nada, não vou me educar a nada, porque isso vai vir de conta do meu trabalho, vou perder o trabalho, não quero saber. Aí o dia que perde, qual é o endereço daquele escritório? Agora você quer o endereço do escritório? Corre atrás. Corre atrás. Porque você teve a oportunidade de crescer, de evoluir. As pessoas não querem evoluir, porque está entrando para o bolso. Na vida com Deus é a mesma coisa. As coisas estão bem. Eu estou faltando aqui, eu estou faltando ali, já não faço mais isso, já não faço mais aquilo lá, já não faço mais. Por quê? Porque está tudo bem. Porque a gente tem aquele jugo que nós falamos no início. Como tem um jugo do que está ruim, Deus castiga? E Deus não é disso. A lei de Deus é planta, 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 planta. Aí chega um dia, aí Deus é catedrático de dizer, agora chegou a hora de crescer. Vai crescer a semente. E aí Deus fala assim, agora você vai lá e colhe. Mas o senhor que vai fazer? Eu? Nada. Você plantou, não foi eu que plantei. Você está colhendo o que você plantou. Agora você... Irmão, isso é Bíblia. Isso aqui não é maldição nem miséria, é Bíblia. Lembra de Davi? A mesma intenção, a mesma palavra de Samuel para Davi foi para Saul. Não enriqueça, não pegue um monte de mulher. E ele foi pegando todo mundo. Ele foi enchendo a casa de mulher. Ah, você sabe disso? Não sabia? Procura ler. Um monte. Quem é que caiu? Filho de quem foi Absalão? De uma mulher que não era necessário ter casado, mas ele queria juntar reino. E o que aconteceu com Absalão? Dormiu com as mulheres de Davi, queria matar Davi. Foi a decepção dos filhos. História. A gente vê isso. Mas enquanto Davi estava conhecendo mulher nova, Deus não falou nada. Falou. Só que você não quis ouvir. Arrogância, irmão. Olha aqui, ó. Arrogância não permite a gente crescer. Tem pessoas que não querem ouvir porque são arrogantes. Não precisa ouvir. Sabe? Não precisa ouvir. E me desculpa. A gente que prega aqui em cima, a gente tem que falar o que está importando no coração da gente. E olha que a palavra diz que ela não volta vazia. Ela vai bater na porta do seu coração e do seu entendimento. Se você não abrir a porta, não tem problema. Ela vai ficar aí, ó. Porque a responsabilidade nossa, transmitir. Não engula. Não, nenhum de vocês dois, não engole o que vocês têm que falar. Se foi Deus que botou, não. Mastigue. Fale. Porque de vocês serão cobrados. A gente está aqui para ouvir. Não é para ser machucado, exortado, envergonhado. Não, ouvir Deus. Porque qual é o pai e qual é a mãe, sabendo que o filho está numa ausência de alguma coisa, que não fala, rapaz, que história é essa aí? Qual é o pai que não faz isso? Qual é a mãe? Se não fazem isso, é porque não tem amor. E a Bíblia diz que Deus exorta quem Ele ama.
quando chegaram para Naamã e disseram, vai falar com o profeta nem falou com ele. Mandou quem? O auxiliar dele, Geazi. Não, vai lá falar para ele. Mergulha no Jordão. O profeta nem não precisava, porque Deus já tinha falado com ele. Aí a Bíblia diz que ele, quando ele deixou de ser arrogante, porque ele diz, não é farpado, os rios de Damasco, mais bonito do que esse, isso é arrogância. Quando alguém levantou do meio deles, rapaz, Senhor, papai, eu e o Paul, se mandasse fazer uma coisa difícil, você faria. O que é mergulhar na água? E a Bíblia diz que ele vai, mergulha na água, e por 7 vezes. E na 7ª vez, a pele dele se torna purificada como a pele de uma criança. Isso tudo, às vezes, irmãos, é porque as pessoas não querem ouvir. E a Bíblia nos ensina que nós tivemos que ser apto a ouvir e pouco no falar, tardio no falar. Apocalipse diz 7 vezes, ao que ouvir, aquele que puder ouvir, aquele que quiser ouvir, ouça. Eu digo poder ouvir ou querer ouvir, porque tem gente que não quer ouvir. Se você é surdo, a gente arruma alguém para fazer um. Sabe Deus, eu não sei fazer, mas a gente vai dar um jeito de você ouvir. Então esse não pode ouvir porque humanamente é surdo. Mas Deus vai dar alguém aqui para cá que vai fazer a Libra, né? Você vai ouvir. Agora, aqueles que não querem ouvir, é pior. Então, quem tem ouvido, ouça. Quem tem ouvido, ouça. O que o Espírito de Deus diz à igreja. Aí vem uma série de promessas. É isso que a gente tem que parar nessa manhã. Dizer que depois de tudo que eu fiz, não começou. Depois de tudo que eu fiz, não fui feliz. Porque se a gente entregar os planos que a gente tem na mão do Senhor, mas tem pessoas que falam assim, eu entrego na mão do Senhor. Vem cá, me diga uma coisa. Amanhã de manhã, você pega um cheque em branco, escreve tudo que você tem no banco, de valor, no cheque, e põe meu nome. E assina embaixo, vai no banco e fala assim, olha, a partir de agora, ele vai meu dinheiro todo para ele. E aí você vai embora e não me procura mais. Como é que vai ficar a sua mente? O que eu estou fazendo com o teu dinheiro? Você não tem mais extrato bancário? Vai tudo para mim. Todo o dinheiro do seu trabalho vai tudo para mim. O que você vai fazer agora? No dia seguinte você está lá. Pastor, assim, abre a porta e mostra o extrato bancário. Eu quero saber do meu dinheiro. O que você está fazendo? Não é assim, irmão. Não é assim. Você já limpou casa em que a cliente não sai de casa? Sabe aquela cliente que você vai limpar a casa dela? Você entra, oi, aí você dá um passo para cá, ela vem atrás. Aí vai para a cozinha, ela vem atrás. Não tem pessoas que são assim? Às vezes ela dá uma disfarçadazinha assim, fica assim, meio assim, de longe, vendo uma televisão assim, né? O olho assim. Principalmente naquelas coisas dos quartos, onde ficam algumas coisas guardadas, seus pertences, seus particulares, né? E se não tiver câmeras, em volta da casa. O que você quer dizer com isso? Quando a gente deposita na mão de Deus,
os nossos sonhos. Sabe o que você deve fazer? Caminhar com Deus. Porque se você caminha, não é chegar, largar lá e deixar. Não. Ninguém larga e vai embora. Você não larga seu dinheiro no banco e esquece do banco. Todo mês você quer um extrato bancário. Você quer saber como é que estão as coisas. Se entrou, se saiu, se pagou, se não pagou. Então você caminha com o banco. Mas com Deus não basta largar. Com Deus você tem que caminhar com Ele. Não é porque Deus é duvidoso. Não. É porque Ele vai te mostrar o crescimento daquilo que você colocou nas mãos dele. Quer um conselho? Coloque tudo na mão de Deus. Agora caminhe com Deus. Porque senão é muito fácil eu colocar tudo na mão de Deus, ficar em casa, vendo meu filme, meu futebol, curtindo lá meu churrasquinho, queimando uma carninha, e acabou. Eu não preciso fazer mais nada. Eu entreguei na mão de Deus. Aí Deus vai dizer assim, vai ter com a formiguinha, né? Preguiça, com a formiguinha? Com a formiga? Vai lá com a formiga, filho. Que o verão todinho esconde, guarda, preserva, armazena, para quando chegar no inverno. Cigarra. É a cigarra, não é isso? Que no cigarro ela canta. Mas é porque a cigarra canta o verão todo e não guarda nada. Aí já é uma fábula. É uma fábula. Ah, é? É uma fábula. Mas a música vai ter com a formiguinha. Vai ter com a formiguinha. Então tá bom. E a formiguinha que trabalha. O verão todo. E armazena. E na fábula diz que a cigarra canta o verão todo, não quer saber de nada. Chega no inverno, não, você vai cantar agora, filha. Vai para a Flórida. Vai lá pegar o ice na Flórida. Vai lá pegar o solzinho lá, ó. Só na pose. Aí vem a polícia só um track. Caminhe com o Senhor. Veja o que o Senhor está fazendo com os teus sonhos. Não tem ninguém que depositou na mão do Senhor os sonhos que não foi feliz, que não viu crescimento. Empresa nova, mão do Senhor. Vai colocar pessoas boas na tua vida. Função nova, na mão do Senhor. Não importa quem passou antes de você. Geralmente, quando a gente pega uma casa nova, a minha oração é assim: Senhor, bota os teus anjos na frente. Tudo que aconteceu antes de mim não me interessa. O que me interessa é agora que o Senhor vai entrar junto comigo. Sabe, irmão? Se tiver algum contato com o mundo espiritual que não pertence ao Senhor, no meio dos móveis, entre as paredes, porque às vezes as pessoas escondem as coisas. Em lugar escondido, que os teus anjos possam entrar, quebrar todas as cadeias, para que eu possa ter paz no meu trabalho. Pronto, acabou. Porque a gente não sabe o que aconteceu antes. Pega um carro usado, compra um carro usado, você não sabe quem usou o carro. E se foi um satanista, quanta coisa aconteceu naquele carro. E você, mas quando eu entro, Jesus entra. Calma. Cuidado que na tua vida pode ter uma coisa chamada brecha. E se as brechas estiverem abertas, você não estiver no movimento com Deus, firme com Deus, as brechas vão existir e o demônio vai entrar. Isso é verdadeiro, irmão. Se você está 100% com Deus, tudo bem, entra de peito. Não tem problema, porque aí Deus está. Mas se você tem algumas brechas, como é que eu vou saber? O seu coração sabe, eu não sei, eu não conheço a vida dos irmãos. Eu conheço os irmãos na igreja e quando a gente se encontra por aí. Eu não ando com essa tal de o James Bond mandando ver a vida de ninguém. Está entendendo? Mas se você tem uma concepção em Deus, Senhor, o Senhor conhece as minhas limitações. O Senhor conhece o meu pensar, o meu agir, a minha forma de viver. Então, se tiver brechas, o Senhor me perdoe. Mas o que tiver dentro desse carro, elimina tudo. Se tiver alguma coisa alguma coisa usada que você compra, elimine tudo, Senhor. E eu entrego esse carro nas tuas mãos. É assim que a gente faz. Ouça o que estão falando, ouça o que está sendo falado nessa manhã, porque Naamã achava que podia ir na frente do rei, o rei ia curar.
curar. Não curou. Achava que ia na frente do profeta, que o profeta ia botar a mão nele, não botou a mão nele. A única coisa que o profeta disse: vai, mergulha no Rio Jordão, 7 vezes será curado. Talvez Naamã, no meio da sua caminhada, disse assim: poxa, depois de tudo que eu fiz, de ser usado pelo Senhor, olha o ponto que eu terminei. Mas graças a Deus, ele encontrou a mão de Deus. Lutou, mas encontrou a mão de Deus. Eu não sei se você, se eu, se nós temos alguma coisa que aí a gente ainda está com dúvida que o Senhor não fez. Está demorando de Deus fazer. Eu quero profetizar na sua vida. Deus vai fazer. Talvez Ele não vai te mandar mergulhar 7 vezes no Rio Jordão, como Naamã. Mas que você cante essa música. Camila, por gentileza, que você cante essa música. Que você cante esse louvor. É por Ele que eu estou entregando a minha vida. Sabe? É Ele. É por amor a Ele. É 254. Tudo que está na sua vida, entregue na mão de Deus. Os seus planos, entregue na mão de Deus. Amanhã eu vou trabalhar. Amanhã, se Deus quiser, eu vou trabalhar. Amanhã eu vou completar a minha temporada de trabalho. Vou voltar para casa. Se Deus quiser, eu vou voltar para casa. Daqui a 5 anos eu vou fazer tal projeto. Se Deus quiser. Bota essa frase no meio ou no princípio de tudo. Você vai ver Deus te direcionando. Porque tem uns que falam assim: eu resolvi fazer. Não é? Agora eu resolvi fazer tal. Eu resolvi. Sabe, o eu vem entra assim com um posicionamento muito seguro de si mesmo. Começa a dizer assim: o meu sonho é fazer, mas eu só vou fazer se Deus fizer comigo. Porque é com Ele e por Ele que eu estou entregando a minha vida. Libera para mim, do Senhor Jesus. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Isso. Aumenta para mim. Isso. Deixa entrar bem no ouvido de cada um. Escute. Eu não vou ter ministro, não. Eu vou ter justamente
Quantas horas você fica no seu trabalho? Quantos dias? Não é verdade? Eu também fico. Mas tem uma coisa que é diferente. Você pode estar lá no trabalho, mas a sua mente e seu coração estão no reino de Deus. Você pergunta o que eu posso fazer, Senhor, para melhorar o teu reino na terra. O que eu posso fazer? O que eu posso te ajudar, meu Pai? O teu reino, ajudar meus irmãos. O que eu posso fazer para poder o teu reino alcançar outras pessoas? A gente convida pessoas para ir para diversos lugares, para ir a restaurante, para ir à festa, se esforça para ter uma amizade, e depois de tudo a amizade vai embora, acaba. Porque essas coisas, elas vêm e vão com um outro. Mas uma coisa eu te digo, se você se esforçar, se eu me esforçar, se nós nos esforçarmos para trazer uma alma para a casa do Senhor, eu tenho certeza que você não vai esquecer. E o Senhor sempre vai lembrar na tua mente. A gente tem amigos, irmãos. Irmão, depois de tudo que Jesus fez por mim e por você, por que eu tenho que ficar parado? Por que eu não posso trazer uma pessoa para a casa do Senhor? Convidar uma pessoa para conhecer Jesus? Por que não? Ele fez tudo por mim. Ele fez tudo por você. Ele fez tudo por mim, ele fez tudo por você. Depois de tudo, ele diz assim, ó, para isso, pregar o evangelho a toda criatura, fazer discípulos. Nós precisamos parar com essa concepção de vir para a igreja todo domingo, sozinho do nosso lado. A gente precisa se esforçar para trazer alguém para a casa do Senhor. Porque senão seus bens são para você próprio. Deus não te deu bens para usufruir você próprio. É para que teus bens sejam usados para o reino de Deus. Conhece alguém? Sabe que alguém busca? Busca. Porque quando a gente vai visitar alguém, quando a gente vai para um restaurante, a gente viaja léguas, quilômetros, ainda leva alguém no nosso carro para desfrutar de um restaurante. Mas para a casa de Deus, às vezes, é tão perto, a gente não faz. Teve um casal conosco na quarta-feira. Eu estava conversando com ele, com o esposo, e perguntei pela filha. E aí a mãe disse, a minha filha foi convidada por outro jovem da escola. Vai para a igreja dela fazer coreografia. Eu digo, amém. Mas eu não vejo muito disso. Eu vejo poucos. Voltamos, a gente precisa ser exemplo. A gente recebeu, a gente tem que dar. A gente tem que fazer, porque é o nosso momento. É o nosso momento, é o nosso momento, é o nosso momento. A gente precisa fazer. Porque depois de tudo, o que o Senhor espera de nós é que a gente seja frutífero. Vir para a igreja sozinho, a gente não está sendo frutífero. A gente está estagnado. Eu saí do âmbito de Naamã agora. Estou entrando no âmbito de Jesus. Jesus veio para todos nós. Morreu por todos nós. Mas sabe por que muitas das vezes a gente não se interessa? É porque a gente está ocupado com a gente mesmo. Então eu vou para o céu. Mas aqueles que estão do nosso lado, que moram na nossa rua, que fazem parte da escola dos nossos filhos, que fazem parte da vida do nosso... Eles não me interessam por enquanto. Por enquanto é só eu. E eu disse para eles, eu bato palma de ouvir que um jovem está convidando o outro para ir para a igreja. Eu bato palma. É sinal que eles estão sendo frutíferos onde eles estão congregando. Estão sendo frutíferos. Porque é mais fácil, às vezes muitos de nós saímos
e aceitar convite dos outros e não convidarmos. Peraí, se você me convida para ir na sua casa, passar um tempo, jantar, almoçar, socialmente, e eu vou, qual vai ser meu coração de agradecimento? Fazer um almoço, uma janta para você na minha casa. Por quê? Se você for bem recebido na casa do irmão, você também faz questão de receber na sua casa. Não é assim? Então, se você foi convidado por alguém e foi, por que você não convida para vir na sua casa? Às vezes eu pergunto, será que depois de tudo que a igreja faz, que Jesus fez, compensou? Porque nós estamos botando a nossa semente de evangelismo fechada numa caixinha. Só que a semente, ela seca, mas não morre. Porque é trigo. Trigo precisa secar primeiro. Depois que ele seca, você pode guardar ele. Mas no momento que ele sai da caixa, que ele tem um toque com a terra e suga um pouquinho de água, ele dá fruta. E seja isso na vida da gente. Que esse ano de 2025, todos nós, olha irmãos, eu nunca fui um pastor de jogar sobre a igreja alguma coisa. Eu sempre trago para mim a responsabilidade também. Tá? Sabendo que a minha função é pastorear. Agora, eu preciso gerar. Nós precisamos gerar. Não é porque a gente olha as cadeiras, às vezes, está faltando ciclano, beltrano, está faltando um ali. Não. Não é cadeira vazia. É reino. É reino. É reino. Trazendo para o contexto de Jesus, depois de tudo. Será que Jesus um dia vai dizer assim, poxa, depois de tudo, eu criei uma noiva estéril, eu vou me casar com uma noiva estéril, uma parte da minha noiva está estéril. Não feche os seus ouvidos, não queira mal, não fique com raiva de mim. Eu estou apenas dizendo o que o Senhor bota no meu coração. Porque antes de você estar aqui, o Senhor trouxe alguém para estar aqui, para trazer você. Eu me lembro muitos daqui, quando chegaram aqui, no dia que eles chegaram. Eu me lembro do dia que eles chegaram aqui, porque alguém trouxe. Quando eu conheci Paulo, esposo de Larissa, eu conheci ele lá fora, naquela porta lá, ó, cavando um buraco ali atrás, tirando terra com o Aldair. Foi ali que eu conheci Paulo. Aí o meu primeiro convite foi assim, você precisa conhecer a nossa igreja. Eu vou falar com a minha esposa e vou ouvir. Eu digo, olha, fale ela, mas fale bem. Porque se você falar mal, ela não vai querer vir. Ele deu um sorriso, no domingo ele estava aqui com a esposa. Ele veio com a Larissa. E logo depois, ela trouxe a Nélia. José Pedro já veio na onda. E agora tem o Gustavo. E assim sucessivamente você. Eu me lembro quando o Ademilson, cadê ele? Ele está em algum lugar. Ele entrou naquela porta ali, ó, num dia de quarta-feira. O culto era quarta-feira. Ele entrou ali, sentou onde está a esposa dele ali hoje, do lado do Aldair. Se não for naquela fileira, for na de trás, mas a direção na época. Eu sei que era a direção da porta. Eu guardo as coisas, a direção da porta. Ali ele veio na quarta. Depois eu conheci ele, não tivemos muita conversa, assim, porque tinha que ir embora rápido. Aí ele estava com o Aldair, se não me engano, no carro, não sei. Ele tinha que ir embora com o Aldair rápido. Depois do domingo ele veio. Veio Aldair. Veio ele. Veio, daqui a pouco veio a esposa dele. E com a esposa, a filha. Sabe o que é isso, irmão? Gerou semente. Gerou semente. Os Lopes foi um atrás do outro. Os Lopes foi um atrás do outro. Foi gerando semente. E assim sucessivamente. Sucessivamente. E etc. Vamos avivar esse contexto. Vamos convidar, vamos ligar, vamos trazer. É que eu falo sempre. Tem inglês, tem aula em inglês.
Tirar a criança daqui para levar para uma igreja americana, porque fala inglês na igreja americana e aqui não fala, tem aula em inglês, por que não traz aqui? Será que não tem uma pouquinha aqui atrás que incomoda na gente? Depois de todo o esforço que a irmã está fazendo lá embaixo no Ministério Infantil, buscando, comprando, preparando um ano novo, diferente. Quantos anos a gente trabalha no Ministério Infantil? E as professoras fazendo, se dedicando, em prol de quê? Em prol de daqui, sair daqui para ir para uma outra igreja porque fala inglês? Que vantagem tem essa de inglês, meu amado? Se você está no país da América, você vai falar inglês do mesmo jeito. Que vantagem tem essa? Mas tudo bem, vai lá. Mas e aqui, não vem ninguém? Não, porque alguma coisa tem. É que eu digo sempre, entre um mensageiro e o receptor tem alguma falha de comunicação. Depois de tudo que o Senhor fez por nós, Ele fez por nós. E é por isso que eu digo que Deus não tirou a gente. Seria tão bom, você converteu e, né? Ó, acabou o suplício. Não, vai, frutifique, germine, cresça o meu reino entre vocês. Se detalhe nisso. Naamã ouviu, foi curado. Talvez hoje a gente precisa ouvir para ser frutífero, porque Jesus fez tudo depois de tudo isso. Ele continua fazendo até hoje, na minha vida e na sua vida. Vamos nos esforçar mais, irmãos. Vamos nos empenhar mais. Vamos nos empenhar mais. A gente vai dar, você vai fazer Jesus dar gargalhada no céu, porque você trouxe um pecador. A Bíblia diz que quando você traz um pecador, se converte, o céu fica em festa. Tem festa no céu. A gente vai crescer. A gente vai ganhar alma cada vez mais para Jesus. Não se preocupa com quem é de igreja, não. Se tiver sem igreja, tudo bem, está sem igreja, então convida. Se preocupa com aquele que nunca foi para a igreja. Porque os que estão fora da igreja abandonou porque quis. Não foi Jesus que machucou a vida delas. Foi irmão, foi igreja, foi pastor, foi o porteiro, não sei quem foi. Jesus não foi. Jesus não machuca. Se preocupa com aqueles que nunca tiveram na igreja, porque eles merecem a salvação de Cristo Jesus. Os outros, filho pródigo, volta. A semente está lá, volta, claro que volta. Deus sabe o que faz. Deus não vai abandonar, Deus não abandona. Só ora por eles. Que Deus abençoe a sua, a nossa vida. Amém. Que a gente possa sair aqui dessa manhã com a mente voltada, irmãos. Os tempos estão findando. Você está vendo tanta coisa em volta aí. Muita coisa está acontecendo. E vamos chegar no céu com a mão cheia de almas que você trouxe para Jesus. Sabe? Deus vai olhar e vai ver sua mão cheia. Não chega no céu. Você vai chegar no céu, só não depende disso. Mas a dos outros depende disso. Chegar com nossas mãos cheias de almas para entregar para Jesus. Nós entregamos para Jesus. E aí a sua coroa vai ser... Às vezes as pessoas pensam que o da roupa, remédio, que é coroa. Não é isso não. Coroas são almas. Pedras são almas na vida da pessoa, são galardão. Sabe, são galardão. A bondade de Deus a gente faz, ajuda, abençoa, né? Cuida, né? Na dificuldade a gente cuida, mas isso não quer chamar galardão, não. Porque eu já disse que o céu não é lugar para gente boa. O céu não é lugar de gente boa. O céu é lugar de gente salva. A Bíblia já diz. Só vai entrar no céu quem é salvo, não é quem é bom. É Bíblia. É Bíblia isso. Porque senão basta ser bom, não precisa ser salvo. Salvo, céu é para salvo. Não é ser salvo ruim, tá? É ser salvo bom, né?
Então a bondade é Deus que está no nosso coração. Que a gente possa frutificar cada vez mais o reino de Deus. Entregou na mão de Deus, é o suficiente. Vamos entregar a nossa oração ao Senhor nessa manhã. Pai,